Oi, pessoal. Conforme combinado, estou aqui fazendo um vídeo sobre o capítulo 6 do livro, da primeira parte do livro do Adriano Furtado Holanda, que a gente vem lendo, o livro Fenomenologia e Humanismo, e esse capítulo chamado Atitude Fenomenológica e Prática Clínica. Afinal, é o último capítulo dessa parte, onde ele trata do problema da fenomenologia. A gente veio vendo na sala de aula assim, a aproximação lenta e cuidadosa que ele foi fazendo do conceito de fenomenologia, que é uma ideia difícil e importante para a gente compreender todo esse nosso campo aqui das psicologias humanistas e existenciais. E nesse último capítulo ele se aproxima realmente do que seria o campo clínico e como o que esse campo tem a ganhar, né, e como ele deve se estruturar a partir de uma atitude fenomenológica. O próprio título do capítulo já coloca a gente nessa ideia de que se trata muito mais de uma atitude do que de um referencial teórico que vá determinar um certo modo de fazer. A fenomenologia vai trazer para nós, então, principalmente um modo de se colocar diante do cliente, um modo de se colocar na clínica. Por isso ele vai chamar, né, de atitude fenomenológica. Como é que o psicólogo clínico, o terapeuta, ao se dizer, né, alguém aderido a essa ideia da fenomenologia, ele deve ser alguém, então, que desenvolve na sua postura como terapeuta uma tal atitude. Eu queria começar lendo para a gente aqui agora a epígrafe que ele coloca nesse capítulo, que é uma epígrafe da escritora Clarice Lispector. Ela diz assim: então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que é não palavra. Nessa ideia, né, desse trechinho aqui, esse trecho foi retirado do livro Água Viva, da Clarice Lispector, para quem tiver mais interesse, né, na obra dela. Ela está querendo dizer que a palavra é um meio para que a gente chegue a uma coisa que está para além dela, que é a significação. Né? Então, isso aqui já é uma dica, vou deixar isso guardado. Ao longo desse vídeo a gente vai se aproximar de novo dessa ideia, mas já é uma dica do que é que essa tal atitude fenomenológica coloca para nós, que é a busca do significado, do sentido que o discurso da pessoa tem ao tentar dizer sobre ela mesma. Né? Então, logo depois dessa epígrafe, ele cita o psiquiatra Jaspers, que vai falar, então, dessa ideia de uma atitude fenomenológica na escuta do relato, né, do relato do cliente sobre si mesmo, na construção que cada um faz, né, na narrativa construída sobre si, a gente teria que ter a atitude fenomenológica. Essa atitude a gente já conhece, pelo que vimos trabalhando e tentando pensar a partir dos outros capítulos, que seria a atitude, então, olhar, se colocar diante, né, na escuta do relato daquela pessoa, como quem quer de fato se abrir para o conhecimento. Lembra que, né, a fenomenologia surge de uma preocupação com a questão do conhecimento lá no Russell. Então, eu diante de alguém falando para mim sobre a sua vida, se desejo compreendê-la, eu preciso me abrir para a possibilidade de conhecê-la, e isso só pode acontecer a partir da escuta do seu próprio relato sobre si mesma, tal como se isso fosse um fenômeno. Essa é a atitude fenomenológica. Eu estou, então, diante do dizer de uma pessoa sobre si mesma, como quem se coloca diante de um fenômeno, tal como o Russell pretendia lá na sua descrição da fenomenologia. Ou seja, todas aquelas ideias que a gente já viu em sala, a tentativa do esvaziamento, de não vir para essa escuta já com ideias preconcebidas, de me colocar inteiramente à disposição dessa escuta para que esse evento, né, esse fenômeno, possa ocupar o espaço diante de mim, que sou terapeuta e estou ali, então, à espera ou à escuta do emergir da fala desse outro sobre si mesmo, e é a partir dessa fala, da fala que ele próprio consegue produzir e criar, que eu vou ter a chance de me aproximar dele, né, de um conhecimento, então, daquela pessoa a partir do que ela diz sobre si mesma.
Então, esse fenômeno específico é esse, é uma pessoa que me procura em busca de ajuda, mas o que essa pessoa vai trazer para mim, claro que ela traz a si mesma, ao seu corpo, mas ela traz principalmente também um discurso, né? Um relato, uma narrativa sobre si. Aqui, o Adriano Furtado vai parar um pouquinho para fazer um parêntese, para que a gente tenha muito cuidado nesse momento de fazer a transposição dos conceitos da filosofia para a psicologia. Então, só falando, né, falando mais uma vez algo que eu sei que a gente já tratou nas aulas, que é assim, o próprio Russell, ao criar a fenomenologia, ele não está interessado em clínica, ele não é alguém que vá trabalhar com pessoas, ele está construindo uma filosofia, está interessado no problema do conhecimento, e o texto dele vai ser sempre muito até técnico, filosoficamente, abstrato, mas o conjunto dos psicólogos que vai recorrer à fenomenologia para fazer um embasamento teórico para a sua prática clínica, vai fazer uma apropriação disso que foi criado lá na filosofia, e ao trazer para esse nosso universo da psicologia, há aí uma transformação, né? uma apropriação mesmo do discurso filosófico que vai ser transformado nesse outro discurso que é próprio da psicologia mesmo. Então, essa transposição não é imediata, por mais que aqui, quando eu comecei a falando da atitude, eu recorri lá ao Russell, mas isso vem de forma a sofrer algumas transformações e se colocar, então, como um referencial para a prática clínica, já tendo passado por esse prisma próprio, né, essa rede própria que é a da psicologia. Quando a gente está lidando, então, com o concreto de uma pessoa humana, a gente está em busca de um conhecimento sobre essa pessoa com vistas em poder ajudá-la. Então, não é um conhecimento que tem um fim em si mesmo. O fim do processo terapêutico não é simplesmente produzir mais conhecimento sobre o ser humano abstrato, não. É conhecer aquela pessoa específica para, com esse conhecimento, conseguir ajudá-la, né, no seu bem-estar, né, no seu modo de se colocar na vida, enfim. A gente nunca vai estar em busca de um conhecimento que se perca em si mesmo. Isso pode ser sempre um risco, né, para o psicólogo, para o terapeuta. E aí ele vai citar também um outro autor, que é o Binswanger. Binswanger é um psiquiatra suíço que vai trabalhar muito a partir, né, dessa ideia fenomenológica original. E ele vai dizer que o que a fenomenologia ofereceu para ele é a possibilidade de fazer uma nova compreensão do humano na sua clínica, né, a partir da conceitualização da fenomenologia do Russell, e essa compreensão vai se mostrar para ele, vai ser importante para ele exatamente por ser mais compreensiva e menos explicativa. E já essa é uma diferença que a gente vai encontrar muitas vezes na tentativa de elucidar a abordagem humanista existencial em psicologia. O que a gente quer dizer com isso? É simplesmente o fato de que não vai se buscar uma explicação, especialmente uma explicação baseada em causas, né? Não se trata tanto, então, de entender quais teriam sido as origens explicativas, causais, de tal ou tal sintoma ou problema, mas antes compreender essa pessoa que está aqui diante de mim, à procura de ajuda, e que mesmo que eu não consiga nunca explicar exatamente o porquê dela ter chegado a esse ponto de sofrimento, de angústia, seja do que for, mas que se possa compreendê-la e a partir dessa compreensão caminhar para frente junto com ela. E essa ideia do junto, do acompanhar, vem aí na outra ideia ainda ligada ao Binswanger, que é pensar que o terapeuta e o cliente estão colocados no mesmo plano de existência. Então, a palavra existência volta para nós aqui, né, como muito importante em todo o seio das filosofias existenciais ou filosofias da existência. É pensar que o mundo que nós ocupamos é um mundo compartilhado, né? Isso a gente viu várias vezes nas nossas aulas sobre os outros capítulos desse livro. Então, se o mundo é compartilhado, a existência é compartilhada, há um compartilhamento mesmo do fato de sermos humanos, e é nesse plano, então, em que de alguma maneira nós já nos encontramos, porque somos pessoas humanas existentes nesta vida, e aí então que pode se dar um encontro. Se o encontro
num certo nível de compreensão ele já se dá, porque estamos aqui compartilhando o mundo, esse encontro pode tomar também uma outra dimensão quando ele de fato diz de uma comunicação existencial, né? Uma comunicação que possa se dar entre duas pessoas e que possa frutificar